Ok. Então, boa noite a todos. Nós queremos iniciar expressando nossos agradecimentos ao amigo Eduardo e a todos os amigos da Casa Espírita Fraternidade Emmanuel, essa instituição, que já tivemos a oportunidade de estarmos juntos e realiza um trabalho maravilhoso na Seara de Jesus. Então, para nós, é um momento muito especial esse de aqui de estarmos juntos para recordarmos os ensinamentos de Jesus. E o tema proposto para o exame da noite de hoje são os sinais de Jesus, os verdadeiros sinais de Jesus. E nós vamos iniciar, como gostamos de fazer, recordando uma passagem do Evangelho. Então, nós vamos voltar a 2000 anos, aquela época de Jesus, na Palestina, e já haviam transcorrido os 2 anos do seu ministério divino. Então, Jesus estava ali na região norte da Palestina, na Galileia, mais especificamente na cidade de Cafarnaum, às margens do lindo lago de Genezaré. E era a época da Páscoa, Então, era a segunda Páscoa de Jesus, onde, na tradição judaica, se comem aqueles pães ázimos, O alimento do pão sem o fermento é um símbolo, da Páscoa judaica, E Jesus, então, ele e alguns dos apóstolos, eles decidem, então, entrar no barco, porque a cidade de Cafarnaum fica às margens do lago de Genezaré, eles entram no barco e vão para uma outra cidade bem próxima, na região norte mesmo do lago de Genezaré, chamado Betsaida, ou Betsaída, Essa cidade, Betsaida, ou Betsaída, é a cidade de 3 dos apóstolos. O Pedro e o André, os 2 são irmãos, e o Filipe. Esses 3 apóstolos nasceram e cresceram nessa cidade de Betsaida. Depois eles se transferiram para Cafarnaum, estavam ali convivendo com Jesus, Então, quando Jesus e eles chegaram de barco em Betsaida, então veio ali uma multidão, todas em busca de ouvir Jesus e principalmente muitos de serem curados por Jesus. E Jesus realizou ali, como houvera realizado em Cafarnaum e em outras cidades, muitas curas, Então, ele curou surdos, mudos, leprosos, curou pessoas com paralisia, fez curas assim maravilhosas, E todos ficaram muito impressionados, com aquelas evidências, aquelas manifestações do amor de Jesus na forma de uma cura, que naquela época era chamado de milagre, Para nós espíritas, nós não consideramos assim um milagre no sentido específico da palavra, porque todas essas curas elas estão de acordo com as leis de Deus. Mas no sentido genérico, é considerado um milagre, porque é algo assim maravilhoso, fora do comum, E depois disso, Jesus, então, também transmitiu seus ensinamentos àquelas pessoas, e eles estavam ali ouvindo Jesus, e chegou um momento, em que começou o Filipe, o André e o Pedro começaram a falar sobre essa questão da alimentação, Porque eram muitas pessoas que estavam ali. Segundo o Evangelho de João, eram 5.000 homens. Então, somente homens tinham 5.000, ainda tinham as mulheres e crianças, Provavelmente eram mais de 10.000 pessoas, Muita gente reunida. E aí Jesus, quando eles começaram a falar, olha, esse pessoal tem que se alimentar, Então Jesus verifica, o André informa para ele que tinha um garoto lá, um jovem, que tinha 5 pães e 2 peixes. Era muito pouco, para alimentar essa quantidade de pessoas, Então, Jesus prontamente, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, e diz aos apóstolos, distribuir para todos. E eles começam a distribuir, e à medida que iam distribuindo, Jesus fez uma bênção, aqueles pães e peixes, e à medida que eles iam distribuindo, aquilo não parava, os cestos não esvaziavam, de forma que alimentaram a todos eles, Essa é uma passagem do Evangelho
que é conhecida, né, por todos nós, que é a multiplicação, né, a segunda multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez, né? E todos ficaram maravilhados, né, com esses sinais da multiplicação, e eles diziam entre si, né, esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, porque ele fez as curas e fez a multiplicação dos pães. Então esse foi um sinal que Jesus tinha feito, um sinal muito forte, né, muito marcante, muito evidente, né? E aí, ao final da tarde, Jesus então falou com os apóstolos para eles voltarem de barco para Cafarnaum, mas Jesus não entrou no barco. Então foram os apóstolos de barco, fizeram essa viagem de volta, aproximadamente uns 5 quilômetros, né? E aí eles navegaram ali na extremidade norte do Lago de Genezaré e fizeram o caminho de volta para Cafarnaum. E então já tinha anoitecido, e Jesus então decide ir para Cafarnaum, e onde ocorre aquela outra passagem também que é muito conhecida, que Jesus volitou sobre as águas, né? E já era noite, né? Então ele se aproximou do barco, o barco já estava quase encostando lá em Cafarnaum, e aí eles viram, né, aquela luz vindo assim sobre as águas, né? E quando eles viram que era Jesus, ficaram muito impressionados, e Jesus, enfim, chegou na margem, e o barco também encostou, e eles ficaram todos juntos ali. E então, nesse sentido, o que aconteceu? Lá na cidade de Betsaida, né, no dia seguinte, eles ficaram procurando Jesus, porque eles viram que quando aquele barco saiu com os apóstolos, Jesus não tinha embarcado, né? Mas cadê Jesus? E além deles, da população de Betsaida, chegaram alguns barcos vindo de Tiberíades, que é uma outra cidade também às margens do lago de Genezaré, só que estava mais longe, né? Essa era um percurso de 20 quilômetros, mais ou menos. Eles viajaram pelo lago, né, até chegar em Betsaida. E chegaram lá, perguntaram por Jesus, né? E nada, ninguém encontrava Jesus. Falou, olha, mas ele não foi no barco. Ele falou, mas certamente ele está em Cafarnaum. Então, essas pessoas todas saíram de Betsaida em barcos, né? Provavelmente vários barcos, aqueles que tinham vindo de Tiberíades também, e foram para Cafarnaum para encontrar Jesus. E eles chegaram lá de manhã cedo, né? E aí foram lá na sinagoga e chegaram para Jesus e falaram para ele assim, Senhor, como chegaste aqui, né? Porque eles ficaram impressionados, né? Como que eles não tinham visto nada e Jesus estava lá, né? Quando chegaste, como chegaste aqui? E Jesus disse para eles assim, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então Jesus falou para ele, olha, vocês vieram aqui, não foi para aqueles sinais todos que eu fiz lá, porque Jesus sabia que isso não havia convencido eles, né? Mas vocês vieram porque vocês comeram do pão e vos saciaram. Então Jesus estava se referindo ao pão que foi a palavra dele, não necessariamente aquele pão físico que ele multiplicou, né? Mas ao pão que é o alimento da alma, né? Que é o evangelho, né? E que eles comeram e se saciaram. Por isso que eles foram ao encontro de Jesus. E aí, eles então começam um diálogo. E Jesus diz a eles, vocês devem trabalhar não somente para conseguir o alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Jesus está falando de um alimento espiritual. Aí ele fala, Senhor, mas que faremos para trabalhar nas obras de Deus, né? Para conquistarmos esse alimento para a vida eterna? E Jesus diz a eles assim, olha, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles que eles deviam crer nele, em Jesus, né? Aí olha que coisa incrível, a pergunta que eles fazem para Jesus. Bom, então, que sinais, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Vejam que incrível, né? No dia anterior, eles testemunharam, né? Eles tinham parentes que viram, que tiveram parentes curados, né? De vários tipos de doenças, viram a multiplicação dos pães. E no dia seguinte, eles estão pedindo sinais para Jesus. Né? Tudo aquilo não foi suficiente, né? Eles perguntam, então, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? Que obras fazes?
porque nossos pais comeram o maná do deserto. Né? Como nós sabemos, eles se referem aqui, quando Moisés, 1.200 anos antes de Jesus, libertou o povo da escravidão do Egito, né? E no terceiro mês, quando eles saíram do Egito, estavam no Monte Sinai, ele recebeu os mandamentos, né? As leis de Deus, mas também ali no deserto ele orou e Deus proveu um alimento, né? E que eles chamavam de pão, embora não fosse realmente efetivamente um pão. Então eles falam, olha, porque Moisés deu pão para a gente comer no deserto, para os nossos ancestrais. E o Senhor? E Jesus disse para ele, olha, em verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele fala aqui, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles falam assim, Senhor, dá-nos então desse pão, a gente quer esse pão que o Senhor está falando aí. Esse pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. E é aí que Jesus fala uma frase muito conhecida por todos nós cristãos, né? Porque eles falam, Senhor, dá-nos desse pão, a gente quer esse pão para nos alimentar para a vida eterna, né? E aí Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Olha que frase maravilhosa, né? Emocionante essa frase, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Vejam que esse diálogo, né, ele continua ainda, né, mais para frente, né? E Jesus diz para ele, olha, vocês me veem, vós me vedes, mas não credes. Tudo isso que eu fiz, vocês estão testemunhando e vocês não conseguem acreditar. Então, eles não conseguiam aceitar essas palavras de Jesus também, quando ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, analisando essa linda passagem do Evangelho de João, no capítulo 6, nós elegemos 3 questões principais para a nossa reflexão na noite de hoje. A primeira, que é muito intrigante, né? Por que essas pessoas todas, né, pediram novos sinais a Jesus? Se eles tinham testemunhado, né, muitas curas e a multiplicação dos pães e peixes no dia anterior, na época, e era um momento da Páscoa, né? Veja que o simbolismo da Páscoa, Jesus, quando faz essa multiplicação dos pães, né, ele está apresentando uma nova Páscoa, né? Uma Páscoa espiritual, né? Naquele momento de cura, de transmissão da boa nova, da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eles não aceitaram, não acreditaram. Estão pedindo que sinais que o Senhor pode fazer para a gente acreditar que vós sois o enviado de Deus, né? Essa é a primeira questão. A segunda, quais os sinais de Jesus em nossas vidas, na atualidade, né? Então, nós vemos essa mensagem que foi lida pela nossa irmã Angelina, né? Muito bem escolhida essa mensagem, marcas, né? Que fala desses sinais de Jesus, né? Essas marcas vivas de Jesus nas nossas vidas, né? Foi que nós vamos poder comentar um pouquinho adiante. Então, quais são esses sinais em nossas vidas na atualidade? Será que nós estamos também iguais àqueles homens, né, aqueles judeus daquela época, que viram tudo aquilo e ainda queriam mais sinais? Não, Jesus, você tem que dar... Nós queremos ver provas, sinais de que o Senhor realmente é o enviado de Deus. E a terceira questão é, na verdade, uma questão proposta pelo Espírito Emmanuel, por meio da mediunidade abençoada de Chico Xavier, que ele diz o seguinte, se a gente invertesse essa pergunta e ela fosse feita a cada um de nós, a você que está nos assistindo nesse momento, né? A Casa Espírita Fraternidade Emmanuel, a outros irmãos que vão nos assistir oportunamente, né, pelo YouTube, imagine essa pergunta sendo feita a você. Que sinais você tem da sua renovação espiritual, do seu processo de evolução a caminho da luz? Então, essas são as 3 questões principais que nos propomos examinar na noite de hoje, à luz
da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Então vamos começar com a primeira questão. Por que as pessoas pediram novos sinais a Jesus se eles tinham testemunhado, né, muitas curas e multiplicação de pães e peixes no dia anterior? Ou seja, não foi uma coisa que aconteceu anos atrás ou meses atrás, foi no dia anterior. Eles viram sinais muito fortes, né? Imaginem uma pessoa cega. Inclusive, uma das passagens do Evangelho que fala da cura de um cego é lá em Betsaida também, né? Então, e outras curas, o Evangelho, e essa multiplicação de pães para mais de 5.000 pessoas, né? E peixes, né? Então, por que eles não acreditavam? Então, um pouco mais à frente, no Evangelho de João, capítulo 6, nós vemos que os judeus murmuravam entre si. Eles diziam assim: ah, mas ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Então, não é este o Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz que desci do céu? Porque Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Então, quando ele diz que ele veio do céu, né? Que é esse pão que desce do céu para alimentar a humanidade, né? Para a vida eterna. Então, eles associaram e falaram, bom, ele está dizendo que ele é o pão que desceu do céu, mas se a gente conhece a mãe dele, José, a Maria, e o pai, José, a gente sabe que ele nasceu aqui na Terra, como ele diz, então, que desceu do céu? Então, nós vemos que a dificuldade daquelas pessoas é que eles estavam muito, realmente, apegados ao sentido literal dos ensinamentos da tradição judaica, né? Pois no judaísmo, eles são profundos conhecedores, né, da Torá, que são aqueles primeiros 5 livros da Bíblia, que nós, cristãos, chamamos de Velho Testamento, né, onde está o livro ali de Gênesis, Êxodo e todos os outros 3, né, que falam da história do povo judeu, de Moisés, dos anúncios, né. E além desses 5 livros, tem também os livros dos profetas, né, que anunciaram que viria um Messias, né, a vinda de um Messias, mas eles interpretavam aquilo num sentido assim, muito rigoroso. Então, no nosso entendimento, eles, de fato, ficaram muito impressionados com tudo que viram de Jesus. E eles se alimentaram daquele pão, da Boa Nova. Eles estavam assim, animados, eles estavam empolgados até com aquilo. Porém, eles não estavam suficientemente libertos das suas crenças anteriores para seguir a Jesus. Ou seja, eles estavam vivendo uma espécie de apego às suas crenças anteriores. E para seguir a Boa Nova, eles tinham que abrir mão de algumas dessas crenças, no sentido literal delas, né? E eles não conseguiam. Eles queriam que as coisas acontecessem exatamente daquele jeito. E isso ocorre muito hoje, né? Nos dias de hoje. Quantos irmãos nossos, né? Nós, pessoalmente, tenho amigos católicos, evangélicos, que gostam da doutrina espírita, gostam dos ensinamentos, assistem palestras, mas não conseguem se libertar da estrutura da religião que eles estão, às vezes do católico, do evangélico, ou até outra religião. Então, isso é um processo natural. Naquela época, eles não conseguiam, né? E Jesus falou para ele, ó, vocês me veem, vós me vedes, mas não credes. E vejam que, em outras passagens, Jesus vai fazer referência a essa cidade, Betsaida, e também ao próprio Cafarnaum, onde Jesus morava, onde ele ficou a maior parte do tempo, e uma outra cidade onde ele também fez curas, né, que é Corazim. Todas elas ficam muito próximas entre si ali, 10 quilômetros uma da outra, mais ou menos. E Jesus, certa vez, falou, né, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E depois fala, ai de ti, Cafarnaum, dessas 3 cidades. Porque se em outras cidades, como em Tiro e Sidom, fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido e convertido. Por isso vos digo que haverá menos rigor para essas outras cidades, como Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós. Porque essas 3 cidades, Cafarnaum, Betsaida e Corazim, as 3 ficam ali na Galileia, né?
Jesus passou a maior parte do tempo daqueles 3 anos dele ali, na Galileia, principalmente nessas 3 cidades. Eles conviveram com Jesus, ouviram Jesus, sentiram aquele magnetismo de amor de Jesus, viram a multiplicação dos pães e os peixes, viram cegos voltarem a enxergar, viram paralíticos ficarem curados, viram leprosos ficarem limpos, eles viram tudo isso. E ainda assim, não se arrependeram e não se converteram. E de fato, o que aconteceu? Essas 3 cidades desapareceram, do ponto de vista de uma comunidade, né? Nenhuma delas existe no dia de hoje como uma cidade com pessoas vivendo lá. São todas cidades de estudos arqueológicos, né? Tanto Betsaida, quanto Corazim, quanto Cafarnaum. Cafarnaum, existe lá um monastério, né, de franciscanos e tudo, mas não é uma cidade que tem comércio, tem vida própria, né? Vejo que as 3 cidades que receberam nosso Senhor Jesus Cristo, que tiveram um convívio intenso com ele, ali, poucos se converteram, em termos proporcionais daquela população, né? E vemos que Jesus, ele fez esses sinais, esses prodígios, né, de curas, multiplicações, nas situações que ele julgou que seria benéfico para auxiliar a fé daquelas pessoas. Porque as pessoas vendo, né, ela fala, puxa vida, isso aqui é algo real, a pessoa teria forças para se desapegar das suas crenças anteriores. Em alguns pontos, não tinha que se desapegar de tudo, né? Mas em alguns pontos que estavam presos, não conseguiam sair daquela estrutura rigorosa para seguir Jesus. E vimos que isso aconteceu não só em Betsaida, né? Como nós também falamos de Cafarnaum e Corazim, mas quando Jesus foi em Nazaré, que é a cidade dele, né? Onde moravam os pais dele, onde ele passou a infância, a juventude. E ali também ele foi na sinagoga, né, lá de Nazaré, fazer uso da palavra, né? E as pessoas falavam, mas esse aí não é o filho do José, da Maria, os irmãos deles a gente não conhece aqui. Ele agora, esse que está dizendo que é o Cristo, que é o ungido, né? E não aceitaram Jesus, né? Não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, disse Jesus, entre os seus parentes e na sua casa. Então, Jesus, na cidade dele, Nazaré, também não foi aceito, não foi reconhecido. E o final dessa história todos nós sabemos, né? Transcorridos, essa passagem que nós acordamos hoje, da multiplicação dos pães, foi na Páscoa, né? Então, na Páscoa seguinte, 1 ano depois exatamente, Jesus estaria lá agora, passando a Páscoa em Jerusalém, e ali que ele seria preso, julgado, condenado, né, morto, crucificado e ressuscitaria no 3º dia. Então, vejam que naquela época, a boa nova de Jesus era uma proposta de amor tão grande, né, para toda a humanidade, para todos que estavam lá, mas nós não tínhamos condições de entender. E crucificamos o nosso Cristo, né? Mas Jesus é puro amor, né? Ele continua fazendo tudo por nós, pela humanidade. E nós temos que avaliar se a gente não continua como aquelas pessoas daquela época, né? Continuando pedindo sinais para Jesus, né? E nós vamos analisar daqui um pouco. E nós vemos que antes de Jesus, também um personagem importante da história da humanidade, aproximadamente 400 anos antes de Jesus, o filósofo, né, o grande filósofo, consideramos o maior filósofo da Grécia Antiga, Sócrates, né? Ele também, né, trouxe ensinamentos que são considerados precursores da ideia cristã e do próprio espiritismo. E o que aconteceu com ele? Também foi condenado à morte por ingestão de cicuta, né? Então é uma época que nós, seres humanos, na maioria, não tínhamos condições ainda de preparo espiritual para isso, e a gente fazia isso, condenava as pessoas à morte, aqueles que viriam trazer seus ensinamentos de amor e luz, como Sócrates e como aconteceu com Jesus. Mas, graças à lei de Deus, né, a lei da evolução,
né, todos nós estamos evoluindo pelo processo das reencarnações, nós vemos que vieram depois outros emissários de Jesus, né, como Martinho Lutero, né, e no ano 1517 ele apresentou as suas propostas, né, os seus protestos contra algumas práticas da Igreja Católica, e esses protestos geraram realmente muita contrariedade, né, naquele cristianismo daquela época, mas ele não foi morto, né? Houve debates, houve cismas, houve divisão, né, na estrutura da igreja, mas ele não foi morto. Nós vemos também, no nosso caso, né, do Espiritismo, Allan Kardec, né, quando em 1857 publicou o livro dos Espíritos, né? Então nós vemos que Allan Kardec também sofreu muito, né? Foi muito questionado. Imagine naquela época na França, né? A cidade luz, né? Do iluminismo, a época da razão. Allan Kardec apresentou esses postulados espíritas, né? Sobre a reencarnação, que eram crenças consideradas lá das religiões orientais, né? Como na Índia, né? A pluralidade dos mundos habitados, né, ensinando que todos os mundos são habitados, que a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos desencarnados, né, conosco, com os encarnados. Então, isso foi, naturalmente, causou muita controvérsia naquela época, mas ninguém foi condenar e pedir a prisão ou a morte de Allan Kardec, né? Vimos agora também, mais recentemente, já na nossa época, né, um exemplo que é uma referência para todos nós espíritas, né, o Chico Xavier, né, que publicou mais de 500 livros, né, as vozes do céu se manifestaram, né, por meio da sua mediunidade abençoada, né, e além dos livros, mais de 10 mil cartas para as mães que perderam seus filhos, cartas de consolo, né. E vejam que o Chico vivenciou o amor de uma forma tão plena, né, que ele ultrapassou as fronteiras da religião, né? Sabemos que irmãos de outras religiões, né, católicos, evangélicos, muçulmanos e até ateus, todos respeitavam muito e respeitam Chico Xavier, né? Por causa desses sinais que todos eles trouxeram, que estavam, conforme a lição que foi lida, né, as marcas de Jesus, estavam vivenciando os ensinamentos de Jesus, e esses sinais são tão fortes que eles impuseram esse respeito e essa admiração, embora muitos não concordassem com eles. Então, a primeira questão é por que essas pessoas não conseguiram, né, pediram a Jesus novos sinais, apesar de todas as curas e os ensinamentos, a multiplicação de pães e peixes que eles viram? Porque eles estavam impressionados, estavam admirados, gostavam de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo estavam presos a crenças antigas. Tinham que desapegar do velho para aceitar o novo. E do velho teriam que desapegar de alguns pontos, porque a Boa Nova, ela confirma muitos ensinamentos antigos, só que traz um sentido mais profundo do ponto de vista espiritual. Então vamos para a segunda questão. Quais os sinais de Jesus em nossas vidas na atualidade, né? E muitos de nós, nos dias atuais, continuam na busca de milagres para confirmar a crença em Jesus e no Espiritismo. Então, a gente vê nos centros espíritas, né, muitas pessoas chegam lá, e se tem um médium que recebe psicografias, eles procuram investigar para ver realmente se o médium ele é submetido, né, a uma verdadeira investigação, as mediunidades de psicofonia, né, as de manifestações físicas. Então, nós, seres humanos, estamos ainda assim, muito carentes assim, de provas, né, de buscar investigar. O próprio Allan Kardec, ele defende isso, inclusive, né, que nós tenhamos esse espírito de buscar as evidências, né, buscando a razão, né. Então, nós estamos sempre à busca de sinais, de milagres, mas por um detalhe, nós ainda não aprendemos a enxergar o milagre da própria vida. Então, aqueles dentre nós, né,
desse grupo que nós estamos no estudo, mas nos referimos à humanidade como um todo, né? Que continuam, como naquela época, pedindo sinais a Jesus, uma prova de que Jesus é o governador da terra, que ele está nos protegendo. Estamos pedindo esses milagres porque não aprendemos a enxergar o milagre que é da própria vida. Se nós, por exemplo, examinarmos, olharmos para o alto, para a abóbada celeste, né? E como conhecemos nos livros, né? Nos filmes, nos mapas, né? As galáxias, né? O universo possui bilhões de galáxias, né? Cada galáxia possui milhões, bilhões de estrelas. A nossa galáxia que nós vivemos, a Via Láctea, tem mais de 100 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas, né? E ao redor dessas estrelas existem os planetas. E o nosso planeta gira em torno do Sol, né? O sistema solar. E tudo isso funciona na mais perfeita harmonia, né? No mais perfeito equilíbrio. Esse equilíbrio, essa harmonia, é por si só um grande sinal da intervenção de Deus, da intervenção de Jesus na Terra e de Deus em todo o universo. Imagine que no caso da Terra, se a Terra girasse um pouco mais rápido, um pouco mais lenta do que ela gira, a vida estaria em desequilíbrio. Se a Lua se aproximasse mais da Terra, ocorreriam maremotos, terremotos, os movimentos da água influenciariam o processo da reprodução da Terra. Então, tudo funciona numa perfeição divina. Tudo é extraordinário, né? Só que nós temos que procurar enxergar isso, né? O planeta Terra é um planeta que podemos designá-lo de um paraíso. Como é belo o nosso planeta Terra, né? Com os oceanos, aquelas águas azuis, verdes, né? As praias belíssimas em todo o planeta, né? Nas partes do continente, né? As montanhas, as cachoeiras, os rios, árvores, né? Os animais, os pássaros, as cantorias dos pássaros. É um planeta, né? Quando a gente viaja no Brasil, vai para algum lugar que tem um rio, uma cachoeira, uma praia, a gente fica assim encantado, falando, meu Deus, quanta perfeição, quanta beleza, né? Então, o nosso olhar, nós precisamos aos poucos ir abrindo, né, nosso olhar para enxergar o milagre, os sinais que Jesus é o governador da Terra, que nós estamos num processo de evolução. É claro que nós temos muitos problemas, muitas dificuldades na Terra, mas é em decorrência das nossas imperfeições. O governo de Jesus é perfeito. E ele designou um espírito protetor para cada um de nós. Olha que maravilha isso, né? E as cidades têm os seus espíritos protetores, né? Os países têm seus espíritos. Então, o mundo espiritual, ele intervém de uma forma excelente sobre o mundo corpóreo, né? E nós temos esses sinais de Jesus, não é de vez em quando, são todos os dias estão acontecendo esses milagres, né? Quando vemos pessoas que sofrem acidentes, que às vezes falam, nossa, esse daí não tem a menor chance de se salvar, e a pessoa sai ilesa às vezes, né? E nós vemos também muitas situações, problemas que pareciam insolúveis, né? E de repente surge a solução, né? Porque é a atuação de Jesus em nossas vidas. Nós temos uma frase atribuída a um cientista que nós consideramos assim de grande valor, especialmente no nosso estudo de hoje, né? Vejam que essa frase não foi dita por nenhum religioso, nenhum filósofo, foi dita por um cientista. Ele disse assim: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda maneira de viver a vida é vivê-la como se tudo fosse milagre. E essa frase é atribuída a Albert Einstein, que é o maior cientista de todos os tempos, né? O maior cientista de todos os tempos. Então ele diz que nós devemos viver a vida como se
tudo fosse um milagre. A vida é um milagre, tudo é um milagre. Só que realmente precisamos de ter olhos de ver. Jesus falava muito isso, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tudo está sendo mostrado o tempo todo, mas às vezes a gente não percebe a beleza, né, da natureza, a beleza quando a gente vê uma árvore frutífera, né? Às vezes é plantada uma semente, né? De uma semente surge uma árvore frondosa e daquela árvore são produzidos dezenas, centenas de frutos. São milagres, se a gente olhar, milagre no sentido genérico, né? Não no sentido estrito, né? Uma árvore frutífera, na produção de alimentos, quando nós cultivamos a terra, jogamos ali uma semente, ela germina, né? E produz em abundância alimento para toda a humanidade, né? Se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos, e todos nós teremos, a cada reunião como esta, cada reunião que é realizada, né, na Fraternidade Emmanuel, é como se fosse uma gotinha de colírio nos nossos olhos estão se abrindo. Cada vez que a gente lê um livro edificante, né, cada vez que a gente pratica caridade, faz orações, são gotas de colírio, nossos olhos vão se abrindo, e um dia nós vamos conseguir enxergar que tudo está na mais perfeita harmonia, sob o comando de Jesus, que os sinais dele estão por toda parte o tempo todo, até quando a gente está dormindo, né? A gente entra em repouso do corpo físico, nós somos convocados a cooperar no mundo espiritual e somos beneficiados e às vezes tratados, né? Tem um livro das mãos de Chico Xavier, que eu não recordo qual é o livro no momento, mas que uma pessoa, numa reunião entre encarnados, fala assim, mas eu queria ter uma prova de uma aparição de um espírito, né? E a pessoa ali teve uma intuição e ele chamou, eu vou te provar, então, você quer ver a aparição de um espírito? E ele levou ele no quarto do filho dele, que era recém-nascido, tinha nascido há poucos dias. Abriu a porta e mostrou o berço, né? E o bebezinho lá. Falou, aqui, esse é um espírito que apareceu. Porque ele estava no mundo espiritual e agora ele está aqui encarnado, né? Então, é uma percepção que a gente não se dá conta, né? Cada pessoa que encarna é um espírito que está se materializando aqui na Terra, que está encarnando aqui na Terra, né? Então, se cada um de nós, né, olhar para trás, nós vamos perceber que todos nós já passamos por situações muito difíceis, né, principalmente os que têm mais idade, e às vezes, no auge do problema, da situação que a gente estava passando, a gente talvez tenha dito, nossa, isso aqui não tem mais solução, isso aqui está impossível. E hoje a gente viu que a solução apareceu, e a gente nem sabe direito como apareceu a solução, né? São sinais de Jesus, por meio dessa pleiade de espíritos superiores que trabalham com Jesus, que atuam nas nossas vidas, né? Buscando a solução e o alívio para nossas dificuldades. No entanto, é preciso, né, procurarmos desenvolver nossos olhos, né? Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Como Jesus repetia com frequência, né? Então, os sinais de Jesus, eles estão todos os dias na nossa vida. Por meio dos espíritos trabalhadores, sob a ordem de Jesus, incluindo os nossos mentores espirituais, os dirigentes dos centros espíritas, os espíritos protetores dos países, todos eles estão trabalhando de uma forma incessante, contínua, em favor do progresso da humanidade. E todos nós temos sido muitíssimo beneficiados com a intervenção do mundo espiritual em nossas vidas. Só que é preciso procurarmos enxergar essa providência divina nas nossas vidas. E, finalmente, vamos para a terceira questão. Se Jesus invertesse a pergunta, né, e fizesse essa pergunta para cada um de nós, que sinais temos da nossa renovação espiritual a caminho da luz, né? Então, nós vamos recorrer a uma questão que está no livro Fonte Viva, no capítulo 92, intitulado Demonstrações do Céu. Esse livro, como nós sabemos, ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido pela mediunidade abençoada
de Francisco Cândido Xavier. Então, ali, o Emmanuel nos propõe isso, que a gente se autoexamine, procure perceber a si mesmo o progresso espiritual que tem realizado. Aqueles de nós que têm mais idade, se a gente voltar, como é que eu era 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, como é que eu sou hoje? Os mais jovens, talvez, como é que eu era 3 anos atrás? Como é que está a minha transformação moral? Esses são os sinais que nós vamos trazendo em nós e Jesus em nossas vidas. E nós vamos perceber que todos nós estamos em um processo de evolução. Graças a Deus, nós estamos evoluindo, Todos nós que buscamos a Jesus, que buscamos uma casa espírita, estamos buscando a verdade, buscando a evolução espiritual. Então nós vamos ver que hoje, por exemplo, antigamente, a gente fazia prece pedindo, Senhor, me ajude, a mim, a minha família. Hoje todos nós aprendemos a orar por nós, por nossa família, mas orar pelos amigos, por todos os conhecidos, orar por aqueles que não simpatizam conosco, que se julgam nossos opositores ou inimigos, orar por toda a humanidade, Hoje nós já aprendemos a orar de uma forma mais ampla, mais consciente, Nós já diminuímos a nossa reclamação. A grande maioria de nós, com certeza, hoje é uma pessoa que reclama menos do que reclamava mais, Porque a reclamação é um indício de incompreensão dos mecanismos da vida, A gente reclama porque não está enxergando os sinais de Jesus na nossa vida, Nós somos hoje pessoas, pelo menos um pouco mais tolerantes do que éramos antes, São esses sinais que esse pão da vida que Jesus está fazendo nas nossas vidas, A praticar a caridade, que é a essência do coração da doutrina espírita, que nos recomenda a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. E a cada dia a gente consegue praticar um pouquinho mais de caridade, levando palavras de esperança, de estímulo, de encorajamento. Esse momento que nós estamos passando, da pandemia, a doutrina espírita nos traz ensinamentos preciosos que devemos levar e divulgar para nossos irmãos, Primeiro, lembrar a todos, claro, respeitando a dor, as lágrimas daqueles que choram os seus entes queridos que desencarnaram, mas lembrarmos que a morte não existe, É uma ilusão da nossa mente. A morte é apenas do corpo físico, aquela pessoa continua viva, e mais viva do que estava aqui quando encarnada, Que as suas potências mentais são expandidas, Quando é libertado do corpo físico, Lembrarmos que Jesus é o governador da Terra, e esse processo que nós estamos passando tem o objetivo de despertar a solidariedade da humanidade, e de fato está despertando, Nunca houve tanta solidariedade na Terra como está havendo hoje, Então nós estamos num processo de evolução, mas também num processo de dor, de sofrimento, porque ainda é o reflexo do nosso estágio evolutivo. Mas graças a Deus, tudo está caminhando para melhor. Então é importante cada um de nós procurar aferir em si esses sinais de Jesus, essas marcas, como o apóstolo Paulo disse, eu carrego as marcas do Cristo em mim, para nós também levarmos essa marca do Cristo em nós, que é nada mais do que procurarmos a cada dia sermos pessoas um pouco melhores, Um pouco mais caridosas, mais tolerantes, mais pacientes com aqueles que convivem conosco. Então, procurando fazer isso nas nossas vidas, nós estamos vivendo em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Lembrando dessa frase extraordinária, que Jesus anunciou lá na sinagoga, quando todos estavam questionando ele, Como, Senhor, nos dá desse pão, que desce do céu? E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, graças a Deus, nós estamos indo a Jesus e nós cremos em Jesus. E isso sacia a nossa fome, a nossa sede espiritual. Então, essa é a nossa reflexão da noite de hoje. Agradecemos a todos pela atenção com que nos ouviram, pelo carinho, e agradecemos principalmente pelas boas energias, que todos irradiaram no decorrer do nosso estudo, que favoreceram
essa atmosfera de fraternidade, paz, que envolve a todos os nossos lares, né? Graças a Deus.